estamos na Parashá Shemini, oitavo. Nós temos a Parashá no capítulo 9 de Levítico. Capítulo 9 do livro do Levítico é o livro sacerdotal. Nós temos aqui praticamente justiça para todos, porque os sacerdotes são investidos de toda a autoridade divina para beneficiar a todos. Mas no apogeu da glória e da presença de Adonai, vai acontecer um acidente quando, ao término da bênção do serviço de Moisés e Arão e todos os levitas, Adonai mata 2 jovens, no capítulo 10, versículo 1 e versículo 2, ele mata esses 2 jovens filhos de Arão. Imaginamos como ficou todo o povo apavorado, porque a glória de Adonai se fez presente, e esses rapazes oferecem um serviço, um fogo estrangeiro diante do altar do Eterno. Fogo irrompe da presença do Eterno e mata os rapazes. Arão não podia nem velá-los, ele teria que se manter para poder continuar os serviços, aquilo que Adonai exigia. Essa é a nossa Parashá. Presença de Adonai significa fogo consumidor. O livro do Levítico, no capítulo 11, ele termina assim a nossa Parashá. Versículo 43. Não façais as vossas almas abomináveis por nenhuma criatura que se arrasta, nem com ela vos contaminareis para não serdes imundos. Toda a legislação de contaminação com aquilo que nós comemos, com animais que estão na terra, no céu e no mar, não é? Toda essa legislação aqui termina assim: não vos façais abomináveis por nenhuma criatura que se arrasta, nem com elas vos contaminareis, para não serdes imundo. Eu sou o Eterno, vosso Elohim. Consagrai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis com nenhuma criatura que se arrasta sobre a terra. Eu sou o Eterno que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Elohim. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. Esta é a legislação, a Torá, referente aos animais, às aves e a todos os seres viventes que se movem nas águas e a todos os que se arrastam sobre a terra, para que possais distinguir entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os que não se podem comer. Pai, nós estamos diante da Tua presença, iniciando o estudo desta manhã de Shemini, 8º dia. Nós queremos Te louvar pelo privilégio que nós temos de estar na Tua casa a cada Shabat, aprendendo a Tua palavra com aquele que estiver aqui à frente ensinando. E nós sabemos que a Tua presença é palpável para nos corrigir, para nos ensinar, para nos disciplinar, para nos amar, para nos elevar ou para nos rebaixar. Tua presença age desta forma, colocando-nos no nosso devido lugar, para nós reconhecermos que somos apenas servos, nada mais que isso, apenas servos do Eterno. Seja o Teu nome exaltado e grande no meio de nós, seja o Teu nome poderoso para realizar aquilo que nós não temos como seres humanos condições de fazer. É o que nós Te pedimos nesta manhã, em nome de Yeshua, o Mashiach. Eu queria começar a Parashá Shemini em Atos, no capítulo 10, porque a Parashá Shemini, ela vai falar e dar condição ao homem de não privar ninguém de justiça. Aqui Pedro, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, no versículo, deixe-me ver, capítulo 10, no versículo 34,
e o versículo 35 de Atos. Todos conhecem essa história muito bem. A visão de Cornélio em Cesareia, e aqui Pedro é levado com toda a sua forma de fazer a leitura da lei. Ele é levado a reconhecer que Adonai não faz acepção de ninguém. Abrindo Pedro a boca, ele disse: na verdade, eu reconheço. Olha o que Pedro diz: eu reconheço que Elohim não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Em qualquer nação, em qualquer lugar do mundo, lhe é agradável aquele que teme Adonai e que é justo. Pedro, nós temos isso na nossa Haftará da Parashá Shemini. Privar alguém de justiça é Hosser no hebraico, que significa privação e carência de justiça. O exemplo bem claro na Torá se vê na progressiva, gostaria que vocês prestassem atenção nessa frase, na progressiva diminuição do número de justos, como foi em Sodoma e em Gomorra, isto é, a inexistência em Sodoma e Gomorra de que não tinha nem 5 justos. Nem 5 justos. A partir da contagem que Abraão propõe de 50 justos. Logo no início. Vamos lá para você ver. Gênesis, capítulo 18, versículo 28. Aqui nós temos... Então você diz assim: por que está acontecendo tudo isso sobre o mundo e sobre a face da terra? É a violência? É porque o homem está idolatrando? Não, não é só isso. É mais que isso, não existe justo. Não existe justo para julgar as situações com apoio e a proteção de Adonai, o justo. Não existe. Não está existindo, mas nunca você vai ver aqui no versículo 28. Se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: não a destruirei, se eu achar ali 45 justos. A partir desse ponto da Torá, o que está faltando sobre a face da terra é o homem justo para julgar as questões de injustiça. Privar alguém de justiça em português, o que significa? Perda de bens ou de vantagens, falta de coisas necessárias, impedir ou tirar coisas de alguém. Isso é privar de justiça o outro. O adjetivo no hebraico é hasser, significa carente, com necessidade de. Basicamente, ele é empregado para se referir à falta de entendimento e de sabedoria dos homens que devem buscar sabedoria e entendimento. Usa-se basicamente este adjetivo para expressar a condição espiritual dos homens, que não buscam sabedoria e nem entendimento, os quais levam as pessoas à falta de sabedoria e de entendimento, vai levar o homem à presença de Elohim, para que Elohim julgue, e às vezes não há mais condições de espera para dar novas oportunidades ao homem, porque em tempo hábil ele não buscou sabedoria e entendimento. Aqueles que não buscam entendimento, diz a palavra do Eterno, cometem pecado. Aqueles que não buscam entendimento, diz a palavra do Eterno, cometem pecado. Vamos lá? Provérbios, capítulo 6, versículo 32. Vamos ficar aqui em Provérbios, que você vai encontrar, capítulo 6, várias respostas para estas questões. Provérbios 6, versículo 32. Olha aí. O que não busca entendimento comete pecado. Olha aí no versículo 32. Mas
que adultera com a mulher tem falta de entendimento. O que tal coisa faz, destrói a sua alma. Então ele não buscou o entendimento, ele está em pecado. Ele merece a vara. Olha aí no capítulo 10, versículo 13. Merece a vara. A vara é símbolo da disciplina de Adonai sobre todos nós. Adonai só disciplina quem ele ama. Ele não disciplina quem ele não ama. E ele ama todos. Ele ama todos. Mas tem uns que a disciplina é mais violenta para que possa dobrar a cerviz que não contém óleo e se dobrar diante de Adonai. Então veja aí o versículo 13 do capítulo 10. Olha só. Capítulo 10 de Provérbios, versículo 13. Nos lábios do entendido acha-se a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. E geralmente, a pessoa sem sabedoria e entendimento, ela faz pouco caso do pobre, do necessitado, daquele que precisa de ensino da palavra, precisa de uma assistência mais de perto. Ele faz pouco caso. Veja em Provérbios 12, 11. Provérbios 12, 11. Deseja o ímpio o despojo dos maus, mas a raiz do justo, não. Provérbios, onde que eu falei? 12, 11. É isso mesmo? 12, 12. Deseja o ímpio o despojo dos maus, mas a raiz do justo, não é isso aqui não. Depois vocês acham aí para mim. Eu estava estudando de madrugada, deve ter errado aí, alguma coisa. Que bom, Leonardo veio. Ele que me incentivou a partir para essa questão de olhar com cuidado. 11, 12? Troquei só. É 11, 12. Já vou falar, Leonardo, que você que me ensinou. Leonardo Melo. Que aqui tem uma porção de Leonardos. 11, 12. O que despreza o seu próximo é falta de senso, mas o homem de entendimento cala-se. Leonardo Melo que me inspirou a buscar toda essa palavra junto ao Eterno, por causa de privação de justiça. Então eu fui ver junto à Torá a gravidade, toda a Bíblia, a gravidade dessa questão é imensa, por isso que nós não podemos privar a ninguém de justiça. A ninguém. Por isso que começamos com Atos, capítulo 10, quando Pedro diz, eu reconheço que Elohim não faz acepção de pessoas. Foi por isso que começamos ali. Então, o adjetivo Hasser é praticamente igual ao verbo Hosser, progressiva diminuição dos justos sobre a face da terra, e por falta de sabedoria e de entendimento. Porque é só você buscar Adonai que ele vai te dar sabedoria e entendimento. Então, essa progressiva diminuição de homens justos e mulheres justas é o problema de todo o problema atual. É isso aí. Veja Provérbios capítulo 13. Vamos olhar. Provérbios 13 tem uma lição muito boa. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Do fruto da boca do homem, o homem come o bem, mas o desejo dos infiéis é a violência. O que guarda a sua boca preserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. A alma do preguiçoso deseja e nada alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O preguiçoso é aquele que não quer buscar entendimento e sabedoria. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio é causa de vergonha e desgraça. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtorna o pecador. Uns se dizem ricos sem ter nada. Outros se dizem pobres tendo grandes riquezas. Uns se dizem ricos não tendo nada. Você vai ver isso mais à frente, se nós conseguirmos ensinar toda a palavra, você vai ver esse versículo. Olha só,
Versículo 9. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só provém contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Entretanto, essa carência de justos, ou de entendimento, ou de sabedoria, voltando-se, você e eu, retornando ao Eterno, Ele vai prover a sabedoria para nós. Se você retornar para Ele, se arrepender dos seus pecados, Ele vai te prover de sabedoria. Olha aqui, Provérbios mesmo, 9. Só vamos ler um pouquinho. A sabedoria edifica a sua casa. Aqui você tem a estultícia, o tolo e tem a sabedoria. Do versículo 1 ao versículo 4, vai se falar da sabedoria. Ela lavrou as suas 7 colunas, sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho, já preparou a sua mesa. Mas a estultícia também prepara a mesa. O louco, o tolo também prepara a mesa. Igualzinho aqui, mas embaixo você vai ver que a insensatez também prepara a mesa. Sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho, já preparou a sua mesa. É uma refeição. Deu ordens às suas criadas e anda convidando desde o ponto mais alto da cidade, dizendo: quem é simples, entre aqui. Aos faltos de entendimento, diz: venha que Adonai vai dar. Venha que Adonai vai dar sabedoria e entendimento. Vinde e comei do meu pão, bebei do vinho que misturei. Deixe o insensato o seu caminho e vivei. É isso que o Eterno está propondo para nós. Pois o adjetivo é com maior frequência empregado na Bíblia, hasser e hosser, no hebraico, para expressar a suficiência da graça de Hashem, para atender às necessidades do pobre, porque aquele que não tem entendimento nem sabedoria é tão pobre quanto aquele que tem carência de bens físicos. Ele tem carência de bens espirituais. Mas Adonai supre tudo isso aí quando você o busca. Ele vai suprir a minha e a sua necessidade, do carente e daquele que tem riquezas, disse Provérbios. No deserto, para te provar que Adonai supre as necessidades, Israel recebeu o pão que caiu do céu, sem merecer. Sem merecer. Todas as vezes que você obedecer o mandamento, jamais você terá falta. Jamais você terá falta. Jamais você terá falta. O maná, o povo dependia do maná num fornecimento diário caindo dos céus para suprir a necessidade de fome. O maná é o pão que o povo dependia. O Salmo 37, no versículo 25, a Bíblia diz assim: eu fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi desamparado o justo. Isso é para incentivar você a buscar justiça e não se privar e nem privar os outros de justiça. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, diz o salmista no Salmo 37, e nem a sua descendência vai mendigar. Não é só ele não, a ele e a sua descendência. O objetivo principal da eleição de Abraão, quando você ora, você diz assim: eu oro, tem gente então que tem uma sintonia de voz forte, super agradável e bonita de ouvir, deve ter feito algum curso, então fala: Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quando você ora em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você tem que entender que o objetivo principal da descendência de Abraão, o qual você se diz descendente, é estabelecer justiça e julgamento. Foi o que ele começou o Bar Mitzvah aqui falando. É Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Para ordenar a casa de Abraão. A descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. Foi a promessa de Elohim. Então, para ordenar a casa de Abraão, os filhos teriam
que dar continuidade, estabelecendo justiça e julgamento. Pode ir lá no versículo 18. O Eterno diz assim em outra tradução do versículo 19 do capítulo 18 de Gênesis. Sim, eu o penetrei, para que ordenasse aos seus filhos e à sua casa depois dele, que guardassem a estrada de Adonai. A estrada para realizar a justiça e o julgamento, a fim de que Adonai faça cair sobre Abraão e sobre ele o que lhe prometeu. Se nós negarmos a você, Leonardo Melo, que você nos pediu, nós somos os mais ignorantes das criaturas da face da terra. Porque conhecemos a palavra e temos que responder segundo aquilo que nós já conhecemos. Aquilo que nós já conhecemos. Olha para você ver no Gênesis, capítulo 18, o versículo 20. Gênesis, capítulo 18, versículo 20. Adonai diz, o clamor de Sodoma multiplicou-se muito. Faltava justos dentro de Sodoma e Gomorra, como nós ensinamos. O clamor de Sodoma e Gomorra multiplicou-se, e ele vai falando mais, que eu parei aqui no versículo. A Torá ordena que nós clamemos, que nós lamentemos, que nós gritemos, vociferemos com a voz, em alta voz, a ausência de justos. Que é isso que vai acontecer. Abraão vai começar ali num clamor, é o terceiro julgamento do livro de Gênesis, sobre a humanidade. Primeiro é o dilúvio, segundo é Babel, terceiro é Gênesis capítulo 19. Abraão no capítulo 18, ele vai clamar, clamar, clamar. Se tiver lá tantos, não destrua Adonai. Se tiver tantos, não destrua Adonai. Se tiver tantos justos, não destrua a cidade. Porque Adonai estava pronto para destruir tudo. Abraão só consegue livrar Ló e as suas filhas. Irmãos, o problema de Sodoma e Gomorra, Zeboim, Zoar, Adimá e Zeboim era uma pentápole de pequenas cidades, todas pertinhas umas das outras. Isso era Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, Zoar. E o problema que você conhece e que eu conheço é a depravação sexual, não é? Não é? O profeta diz que tem mais coisas além da depravação sexual. Vamos lá? Ezequiel no capítulo 16, versículo 48. Tem mais coisas. Olha o que tem aqui em Ezequiel capítulo 16. O profeta diz que além da depravação sexual, nós temos aqui um problema com o pobre. Essa pentápole, essas 5 cidades ricas, poderosas, não deixava penetrar o pobre para ser assistido. O governo de Sodoma, Gomorra, de Adimá, Zeboim e Zoar não tinha um programa para o necessitado, provavelmente. Olha o que o profeta diz. Aqui, 16, capítulo 16, versículo 48. Tão certo como eu vivo, diz o Eterno. Elohim, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, está se referindo a pentápole, como fizestes tu e tuas filhas? Ora, foi esta a maldade de Sodoma. Tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Elas se ensoberbeceram, fizeram abominação diante de mim, pelo que, ao ver isso, tirei-as do seu lugar. Ele vai então fazer chover enxofre dos céus para corrigir, porque ali não tinha justo, não tinha ninguém que buscava a sabedoria e o entendimento para aprender com Adonai. No Levítico, o livro sacerdotal, no capítulo Levítico, capítulo 19, vamos lá? Versículo 15, capítulo 19 de Levítico, versículo 15. Ele diz assim, nessa tradução minha,
Depois eu vou ler uma outra que eu tenho aqui. Não farás injustiça no juízo. Não favorecerás nem ao pobre, mas serás complacente, nem serás complacente com o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. Em outra tradução, não fareis injustiça em julgamento. Não carregarás as faces do raquítico. Não engrandecerás as faces do grande. Com justiça julgarás o teu concidadão. Dê a ele aquilo que ele necessita para que ele sobreviva em justiça, não é isso? Para que ele sobreviva em justiça. Então, não fazer acepção de pessoas. Quem é esse raquítico que essa tradução está dizendo? Raquítico é aquele que é fraco, mas ele é enfesado também. Enfesado, limitado também. Ele tem uma patologia, o raquítico, os médicos sabem disso, uma enfermidade que perturba o crescimento. O crescimento e a ossificação. O osso fala de unidade. O osso na Bíblia, é a parte maior, é a pele do corpo. É a pele, depois o osso, né? São os ossos. Os ossos falam de unidade. Quando os anciãos de Israel desceram todos a Hebrom para elevar Davi ao trono, eles dizem, somos ossos dos teus ossos. Eles dizem, porque está falando de unidade. A pessoa raquítica, ela é incapaz de se unir ao outro, de produzir unidade. É incapaz. Então, a enfermidade resulta de uma deficiência de cálcio e de fósforo no organismo, associada à falta de vitamina D. É o raquítico, é esse aqui, que nessa tradução está falando. A Torá ordena, não carregarás a face do raquítico. Vamos entender isso. Eu disse que ele é fraco, ele é enfesado e ele é limitado. A Torá diz, não carregarás a face do raquítico. Não, isto é, não julgá-lo em justiça estrita, ou seja, rigorosa, exata ou precisa, mas devido àquilo que ele é. Podemos carregar as faces de alguém por bem ou por mal, protegendo-a, ou então recusando reconhecer seus direitos, recusando conhecer os seus direitos, por motivos injustos da nossa parte. Yeshua, quando lá no capítulo 7 de Mateus, ele diz, não julgueis para não serdes julgados. Yeshua está dizendo, não está dizendo que a Torá ficou e agora você não precisa julgar ninguém. Yeshua não está dizendo isso. Não está. O que Yeshua está dizendo é que o homem tem o dever de deixar-se iluminar por Adonai para a prática da verdadeira justiça. Então você precisa de entendimento e sabedoria para praticar justiça. Ah, você fala num coisa para eles ouvirem em casa. Num coisa é o microfone, viu, gente? É. Né, Leonardo? Enquanto isso eu tomo água. É que a senhora pode falou falar. Da questão do raquitismo, né, como um sinônimo de pobre, né, dentro do conceito da Torá. Um dos principais tratamentos para o raquítico não é só repor o cálcio e tratar a vitamina D. Você tem que dar banho de luz. Ele precisa se tornar um ser iluminado. Porque a ativação do cálcio... Isso aí eu não sabia, viu? É porque o cálcio dos ossos, ele depende da vitamina D para ter todo o processo de ossificação. E se você não tem luz, você não ativa essa vitamina D. Então bate em cima desse versículo é demais, que a senhora gente. acabou de falar. Precisa de luz para tratamento do pobre de alma e de espírito. Exatamente. Precisa de ser iluminado por Adonai para que ele possa primeiro amar, antes de julgar com dureza demais da conta. Então você veja ali o versículo de Mateus lá. Tem que ir lá nos ensinos do mestre, dos mestres, Yeshua HaMashiach. Não é verdade? Capítulo 7. Olha aqui, olha o versículo 2, 3. Não, versículo 3 a 5. Olha aqui. Porque reparas? Você não está iluminado, como é que você vai julgar? Porque reparas
no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu. Ou como, ele não disse para não obedecer Levítico capítulo 19, versículo 15. Ele não disse isso. Ele está dizendo, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então ele está dizendo, deixa-se iluminar por Hashem. Para você poder fazer uma justiça reta, perfeita, com o apoio e a proteção de Adonai. Do contrário, você faz justiça. Vocês vão ver aonde o Espírito Santo vai chegar com essa questão. Então, o homem ou a mulher, para enxergar a justiça e o julgamento que foi prometido lá, a descendência de Abraão, ele deve esperar o tempo determinado por Adonai, para estabelecer justiça. O tempo determinado por Hashem, pelo Criador. Essa espera sinaliza uma dependência daquele que está em obrigação de praticar a justiça, uma dependência total a Adonai. Assim faziam os profetas. Eles ficavam ali remoendo uma situação, eles declaravam que ela já estava julgada, ela levava 6 anos, 7 anos, 10 anos para ser julgada. Quantos anos? 800 anos antes de Yeshua vir. Isaías satirizou com Acás, rei de Israel. Satirizou. Ele disse aqui, ó, você não vai crer no que eu estou falando para você, pois a mulher, a virgem terá um filho, e o seu nome será Emanuel. Ele comerá mel esqueci, tá bom. Isaías capítulo 7. Pode ler depois. Aquilo ali, o profeta fica irritado com o rei de Israel. Que não, sabe quantos anos depois aquilo vai se cumprir? 800 anos depois. 800 anos depois. Então, quando você espera o tempo de Adonai, você está falando, eu dependo dele. A não ser quando vem pedir, aí o negócio já se tornou gritante. Já se tornou gritante. Não podemos esperar. E a prova para mim, para você, que eu não julgarei segundo os meus olhos, mas com misericórdia e fé. E Yeshua, no capítulo 23 de Mateus, ele diz, o que eu quero? Justiça, misericórdia e fé. Quando você espera, você depende de Adonai, está mostrando para você e para os outros que você está exercendo misericórdia e fé no julgamento. Você não vai julgar segundo aquilo que está escrito ali apenas. Não. Eu acho, isso é muito mais que justiça. Isso é um relacionamento com Adonai. Mas eu quero te mostrar uma justiça pragmática, bem prática. É a justiça de Jacó, capítulo 34 do Gênesis. Pode ir lá para você ver. O pragmatismo é uma doutrina que toma por critério da verdade o valor prático. Para o pragmatismo é verdadeiro tudo que pode ser feito com êxito, e não na verdade absoluta. Então você vai ver que ali o que está acontecendo em Siquém, capítulo 34 de Gênesis. Ali em Siquém, Jacó, a filha de Jacó, Diná, é violentada por um dos filhos de Amor, o homem da terra. Jacó estava ali como vizinho. O que vai acontecer? A tribo de Levi e a tribo de Simeão, 2 tribos de Israel, se levantam contra aquela atitude de violência contra a sua irmã e se entendem entre eles que eles precisavam circuncidar-se, os homens de Siquém, para o filho de Amor casar com a filha de Jacó, Diná. Só que esses meninos, eu falo esses meninos porque é tudo criança, Simeão e Levi, líderes de 2 tribos de Israel, têm uma dupla personalidade.
exige que os homens se circuncidem quando os homens estão doridos na recuperação da circuncisão. As duas tribos entram em Siquém e mata todos os homens. Jacó não olhou que eram seus filhos, não agradou daquilo que eles fizeram. Jacó então, irmãos, olha aqui, olha o que Jacó diz, Gênesis capítulo 34, um exemplo para os advogados que estão aí, um exemplo de justiça pragmática. Olha no versículo 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e ferezeus. Nós somos pouca gente. Se eles se ajuntarem e vierem contra mim, serei destruído, eu e a minha casa. Olha o que os meninos vão responder. Ao que responderam: devia ele tratar a nossa irmã como prostituta? Jacó não olhou para isso. Não, simplesmente eles prometeram uma coisa e fizeram outra. Os homens de Amor, os homens da cidade de Siquém, fizeram o que eles exigiram. Eles vão e matam a todos, duplo comportamento. Jacó não aceita. Essa ação dos filhos de Jacó tornou-se uma ação imprudente de justiça. Imprudente, totalmente imprudente. A resposta dos filhos aqui surpreende muito Jacó. Pois Jacó vê o caso do ponto de vista de que a verdade está no valor prático de manter as relações naquele momento. Ele tem que se mudar da terra, ir embora dali, por causa dessa situação. Vocês fez seu pai todos odiosos para os vizinhos. Seus filhos Simeão e Levi reconduzem o caso de justiça com dureza, sem misericórdia, sem fé, na dureza da lei. Essa justiça é inatingível ao ponto da Bíblia. Por que ela é inatingível? Porque ela não tem a proteção de Elohim e nem tem o seu apoio. Não foi justiça coisíssima nenhuma, foi uma coisa muito ruim, porque não é acompanhada de misericórdia e fé, como disse Yeshua lá no Segundo Testamento. Não, sim, porque foram lá e mataram os homens de justiça. É um comportamento duplo, Rita. É um comportamento muito feio. Não esperam, não é? Lá na frente, eles vão comigo lá em Gênesis 49. Jacó é tão verdadeiro e ele é tão um com a justiça que ele vai amaldiçoar esses dois filhos. Ele é tão um com a justiça de Adonai. E ele é um com Adonai, que ele vai amaldiçoar os filhos. Você não tem coragem de fazer isso por causa da justiça. Eu tenho certeza que não tem. Você ainda vai encobrir o erro do teu filho. Mas o patriarca não encobriu. Olha aqui, versículo 5 do 49. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte. Pois no seu furor mataram homens, e na sua teima jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. A tribo de Simeão praticamente desaparece. Ela desaparece no meio da tribo de Judá. Mais tarde, a tribo de Simeão e de Levi vão retornar para junto do Eterno, em Êxodo, no capítulo 32. Quando eles se unem com Moisés, por isso que é uma falta de unidade, ausência de justiça e de critérios segundo a palavra de Adonai. E estabelecer justiça com as próprias mãos. Olha aí o que vai. Eles vão se unir a Moisés para estabelecer justiça. Lá em Êxodo capítulo 32, depois do evento funesto do bezerro de ouro para Israel. A função pública é estabelecer justiça para todos.
para todos, ricos, pobres, pretos e brancos. Porém, os homens ímpios, que não conhecem a Torá de Adonai, que são criminosos, eles fingem respeitar a Torá. Eles violam a Torá ao rejeitar. Vai lá no Salmo 50. Ó, irmãos, você verá que a Bíblia não suporta estas coisas. Salmo 50, ele está dizendo daquele que não tem sabedoria, que não tem entendimento, ele é chamado em algumas traduções como criminoso. Aquele que não deixa se iluminar, ele é raquítico. Mesmo esse, você precisa julgá-lo com justiça, misericórdia e fé, acompanhado do apoio e do aval de Adonai. É isso aí. Olha o versículo 16. Lê para mim, meu filho, faça o favor. Até o versículo 22. Salmo 51, do verso 16. 50, do verso 16 ao verso 22. Isso. Mas o ímpio, diz Elohim, que direito tens de receitar as minhas leis? Está vendo? É aquele que não conhece justiça de Adonai. Ou de tomar a minha aliança na tua boca? Tu odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês um ladrão, consentes com ele. Tens paz com os adúlteros. Usas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Assentas-te a falar contra o teu irmão e fala mal contra o filho da tua mãe. Essas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te repreenderei e tudo porei à tua vista. Ouve isto, vós que vos esqueceis de Elohim, para que não vos faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Tal é a indignação do Eterno com essa questão de justiça. Interessante, irmãos, que o Eterno faz, não sei se vocês já perceberam, acabei de falar de uma sátira do profeta com o rei Acás. Isaías era expert nas sátiras. Ele faz uma sátira muito maravilhosa no capítulo 46 de Isaías, contra o conhecimento do homem, que ele chama de besta cansada. É o ídolo Nebo da Babilônia. Besta cansada. Eles se comparam a um animal cansado que não está conseguindo levar aquela carga. É o conhecimento que o homem traz para ele sem a iluminação de Adonai. Sem a iluminação de Adonai. Tem um documento, a Ruth está aí, deixa eu achar aqui onde estão minhas coisas. Tem um documento muito importante no direito, ele é chamado digeste ou digesto. Esse documento é muito antigo, ele é do período bizantino, que ele vai falar de Justiniano I. Olha lá, olha esse documento, Corpus Juris Civilis Romani, Instituto de Digesta. Ele é digeste, os advogados estão aí, conhecem. Ou digeste ou digesto. Passa, Rutinha, é um conjunto de resumos, uma reunião metódica que contém as regras, as decisões, prescrições sobre qualquer assunto, principalmente de teor jurídico. É uma resenha, um texto resumido e compacto de um artigo ou de um livro. Esse é o digesto. Digeste e digesto. Particípio passado do verbo digero, que significa separar, classificar, distribuir, pôr em ordem. Mas nós estamos falando de justiça, vamos? O digesto de Justiniano é exatamente isso. Reunião, uma seleção de decisões e textos célebres de jurisconsultos romanos no período clássico, a fim de guardá-los para a posteridade e preservar-lhes a autenticidade. É uma compilação de leis. Aí você vai ver que é o Corpus Juris Civilis, ou Corpus Juris Civilis em português. Corpo de direito civil, não é? Não é isso aí? É uma obra jurídica fundamental, publicada entre os anos 529 e 534, por ordens do imperador bizantino Justiniano I, que dentro do seu projeto de unificar e expandir o Império Bizantino,
viu que era indispensável criar uma legislação, ele criou uma legislação congruente e que tivesse capacidade de atender às demandas e litígios vivenciados à sua época, né? Por esses motivos, foi publicado o Corpus Juris Civilis, designado assim pelo romanista francês Dionísio Godofredo, em 1583. Em 527 d.C., sobe ao trono em Constantinopla Justiniano, que inicia a ampla obra militar e legislativa. No direito romano, é chamado de clássico o período compreendido entre o segundo século AC e o terceiro DC. O texto mais recente do Digesto data do ano de 305. É considerada a fase de apogeu do desenvolvimento do direito, tanto pela atuação criativa dos pretores, como pela produção científica dos jurisconsultos. A partir do quarto século, aproximadamente, o direito romano teria enfrentado excessiva burocratização, situação que teria provocado a sua decadência. Agora eu quero te mostrar o que o Espírito satiriza com a justiça dos homens. Olha o que o Espírito chama esse documento, digeste. Você pode dizer, deu indigestão, né? Não é não. É a sátira que o Espírito faz ao digeste ou digesto. O Espírito chama esse documento de digiete. Ou seja, a raiz da palavra vem de tiete. Você sabe o que é uma tiete? Você sabe, olha lá. Admirador ou admiradora fanática de alguém. É isso que é digiete, segundo o Espírito Santo. Porque nada produziu de bem para ninguém, a não ser uma altivez e uma soberba humana para construir leis. Se você não se ajuntar com Adonai e não se deixar iluminar com entendimento e sabedoria, ele vai te satirizar, como satirizou um grande documento da justiça internacional. Olha lá. Admiradora ou admiradora fanática de alguém ou de algo. Fã fervorosa, pessoa fanática por outra. Geralmente por um artista, cantor ou um atleta. A pessoa é fanática pelo direito, mas ela não se busca iluminar com entendimento. Alguém aficionado, obcecado, maníaco, apaixonado, amante e adorador de um direito humano que está em total decadência, porque não se acha um justo sequer. Olha lá. Nesse caso, a pessoa se diz apaixonada pelo direito ou pela lei, mas o Espírito diz, a pessoa não passa de um tiete, de uma tiete. Sua justificação não tem a proteção e nem o apoio de Hashem. Então não é digesto e nem digeste, é digiete. Porque os seus colaboradores, os jurisconsultos, fizeram isso. Porque adoram e se colocaram no lugar de amantes e de idólatras a uma questão de leis. Mas não praticam a justiça. Não praticam a justiça. Não, sabe o que eu gostaria de ler um tratado de Ezequiel sobre a justiça, capítulo 18. Os profetas de Israel, Yeshua HaMashiach. Nenhum dos homens da Bíblia que tem uma envergadura feito Isaías, outra envergadura feito Jeremias, que tem a altura deles, não concordam com esse digeste. Eles concordam que ele é um digiete. De um bando de fanático, de apaixonado, inclusive Justiniano I. Inclusive ele. Isso lá do período bizantino. Agora, nos nossos dias, o negócio está muito pior. Vamos lá, no Tratado de Ezequiel, capítulo 18. A Torá ordena, irmãos, proteger o mais pobre, o inferior. E a preocupação da Torá é a imparcialidade,
que não se dá no direito humano. É um beneficiando o outro apenas. Capítulo 18 de Ezequiel. Vamos lá. Eu gostaria que você lesse para mim, Léo. Faz favor. Olha o texto. Nós não vamos ler todo, não, tá? Tá. Vamos? Pode ler? Ezequiel capítulo 18. Isso. Veio a minha palavra do Eterno. Que tendes vós? Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Eterno Elohim, nunca mais direi este provérbio em Israel. Nunca mais, hein? Pois todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo um homem justo, fazendo juízo e justiça, não comendo os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos seus estatutos andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Eterno Elohim. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos estes deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao aflito e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para ídolos, cometer a abominação, emprestar com usura, receber mais do que emprestou, viverá? Não viverá. Porque fez todas essas abominações, certamente será morto, e o seu sangue será sobre ele. Mas se ele gerar um filho, que veja todos os pecados do seu pai, fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes... Vai lá para o 19, ele não vai fazer igual o pai, olha o que ele diz. Contudo perguntais, por que não levarás o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente, viverá. A alma que pecar, esta morrerá. Agora vai ali no versículo 24. É o justo, aquele que é justo. Ele vai falar, olha aí. O que está em franca prática de justiça. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, cometendo a iniquidade, faz todas as abominações que faz o ímpio viverá de todas as suas justiça que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão, com que transgrediu no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Ouviu só? Mesmo que eu faça justiça hoje, mas eu volte a praticar injustiça, tudo aquilo que eu fiz não somará nada diante do Eterno. Nada. Aqui, ó, o que eu fiz não fará memória. Adonai não se lembrará daquilo que eu fiz, porque eu voltei a praticar injustiça. Eu voltei à prática da injustiça. Irmãos, a Torá é tão benevolente. É a vontade de Adonai revelada. Fala para o seu vizinho. A Torá é a vontade de Adonai revelada. Então ela não está encoberta. Ela não está lá do lado do outro, lá no Oriente, para que você tenha que buscar. Ela está aqui agora com você, para eu e você praticarmos justiça. Olha, se o pobre que se apresentar para fazer a sua oferta, ele dá ordem no Levítico capítulo 14, que a oferta dele será de menos valor do que a oferta do outro, que é muito rico e pode dar muito. A Torá é altamente benevolente.
Adonai é misericordioso para com todos. O pobre vai ofertar segundo as suas condições que ele tiver, irmãos. Irmãos, a Torá proíbe tirar vantagem, como nós estamos vendo na nossa nação. Os políticos tiram vantagem de tudo, tentam colocar na cadeia, não ficam lá, é uma confusão da justiça, é uma exibição do direito. Quando você ouve o Supremo falar, você tem que desligar a televisão, porque é uma exibição de direito, é diegete, é digiete. São tietes do direito, admiram o direito, adoram o direito, mas não cumprem o direito, porque não se deixam iluminar por Adonai. Quando Leonardo Melo me pediu algo sobre a justiça, o Eterno me fala em Isaías capítulo 10, versículo 2. Está ligada consequentemente essa questão aqui à opressão social. Olha o capítulo 10 de Isaías, versículo 2. Nós estamos orando essa palavra. Eu disse para ele que eu teria que ter uma resposta para ele. Nós vamos nesse empreendimento ou não vamos? Vamos. Temos que ir. Temos que ir, olha aqui. Ai dos que decretam leis injustas, a opressão social. Por isso Elohim instrui aqui o seu povo a tratar corretamente ao pobre. Olha aqui. Ao pobre é aquele que não tem bens físicos, necessidades físicas, mas aquele também que está acometido de uma enfermidade, diz a Bíblia. Aquele que foi afligido por Adonai. Adonai o tomou, disciplinou, corrigiu. Ele é um pobre. E você tem que assistir. Olha aqui o que Isaías fala. Dos escrivães que escrevem perversidades, igual o digeste, para privar da justiça os pobres, para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo. Aqui está o doente, Leonardo. Despojando as viúvas e roubando os órfãos. O Renzo está aí, desculpa, Renzo. Eu não vi o Renzo. Desde o dia que o Leonardo esteve conversando com a gente, Renzo, que eu tenho dormido pouco, porque eu tenho procurado ver essa questão, porque é uma responsabilidade grande dizer, nós somos um com vocês, mas nós somos um com vocês. Porque Adonai disse que temos que ser para a prática da justiça. Aqui está o necessitado, o aflito, o que está enfermo, e o pobre de bens físicos está oprimindo o que tem condições, mas que se sente pobre porque foi afligido por Adonai. Porque foi afligido, nós já estamos terminando. É pena que não dá para nós irmos até o final da palavra. Irmãos, nós falamos de uma opressão social. Por isso que Isaías está nos corrigindo aqui na sua palavra. E essa opressão nos obriga a velar pelo direito do pobre e do necessitado. A velar pelo direito. O salmista, no Salmo 82, do versículo 1 ao versículo 4, ele diz isso. Então, a legislação bíblica para os governantes é muito mais grave. Sabe que no Deuteronômio, no livro do Deuteronômio, no capítulo 17, tem uma ordem ali para o rei, para o primeiro-ministro, para o presidente da república, para o governador, para o povo que ocupa altos cargos na nação. Escrever a Torá uma vez por ano, sabia? Está ali no Deuteronômio, no capítulo 17. De tanta responsabilidade há para aquele que governa oprimir e não fazer justiça. É o caso de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Dali só retirou Ló, porque não havia ali homens justos. Não havia ali. Então, o Eterno, no Salmo 118, eu queria encerrar com esse cântico. Gostaria de chamar os músicos, eles estão aí? Olha só. O Salmo 118 diz assim: o Eterno castigou-me muito
Ele me afligiu muito para eu aprender, mas ele não me levou à morte. Esse salmo é lindo. Ele castigou-me muito, mas ele não me levou à morte. Certa vez eu cheguei num presídio para fazer uma visita e a senhora trabalhava na casa de uma senhora idosa e ela mata a senhora idosa, corta suas mãos para retirar os anéis. Ela entrou na casa como cuidadora, mas ela pratica um crime. Quando eu cheguei ali, você imagina que eu chorava junto com ela, e ela com o Salmo 118, dizendo que Adonai havia castigado-a muito. Ela merecia o castigo o qual ela estava atrás das grades, porque ela praticou um crime. Ela reconhecia o direito de prática, de justiça e de julgamento. Ela estava ali sendo julgada por um juiz humano, não por Adonai. Porque tem casos, como o caso de Nabal, um homem na Bíblia, que não teve condições, não houve recursos para que ele vivesse. O caso de Davi, eu queria entrar por esse caminho, para mostrar quando na palavra pobreza é inserida a letra hebraica Aleph, que vai falar do nome inefável de Adonai, na palavra pobreza. Mas não vai dar tempo, que nosso tempo já expirou. Davi, o rei de Israel, o amado de Adonai, foi corrigido e afligido por Adonai. Quando Natan chega a ele, são dois versículos da Bíblia que é inserido a letra Aleph. Provérbios capítulo 10, versículo 4, segundo Samuel capítulo 12, versículo 1. Natan chega a ele e diz: ó rei, eu vou te contar uma historinha. Eu conheço um homem muito rico e um homem muito pobre. Davi havia infringido toda a Torá. Ele conhecia, o profeta diz: eu conheço um homem muito pobre. Era Urias. Urias era um servo de Davi, um soldado de Davi, o qual Davi desejou a mulher dele, a tomou para si, mandou matar Urias, enganou Urias. A nobreza do coração de Urias naquele momento era muito maior do que a pobreza de Davi. Davi vai ser afligido. Natan diz para ele: a espada nunca mais sairá da tua casa. O que você fez em oculto, eu farei para todo Israel ver. O seu filho vai deitar com as mulheres do seu harém em plena varanda do palácio para todo Israel ver. Assim que Adonai faz. Mas disciplinou Davi. Corrigiu Davi. Nabal não teve tempo de correção. Nabal, homem rico, poderoso, detentor de grandes riquezas, negou o suprimento de pão a Davi e aos seus homens quando estava no deserto. Ele vai morrer repentinamente. Em 10 dias, Adonai vai matá-lo. Igual matou esses meninos na paraxá de hoje, os filhos de Arão, os 2 homens vão morrer por apresentar um fogo estrangeiro perante Adonai. Justiça e julgamento é coisa seríssima na palavra. Aí você diz: eu não sou capaz. Se você se deixar iluminar. Se você buscar o eterno, você vai praticar justiça. Olha esse cântico, vamos cantá-lo todo, em português e em hebraico. Depois nós vamos encerrar. Preste atenção na letra desse cântico. Estranhe lá
mavet lo netanani lo yamut kehye faça penasela yason Israel velamavet lo netanani Pekolim sharesedik avovam odelase Hashem la Hashem tzadik iyavoyovo ay 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 Pekolim sharesedik Não morrerei, mas viverei e contarei suas obras. O Eterno muito me puniu, mas não me entregou à morte. Não morrerei, mas viverei e contarei suas obras. O Eterno muito me puniu, mas não me entregou à morte. Justiça entrarei por elas e eu louvarei. Esta é a porta do Eterno pela qual os justos entrarão. Abri-me as portas da justiça e entrarei por elas e eu louvarei. Esta é a porta pela qual os justos entrarão. Picolim, Picolim, Sharetzedek avovam, Odela Hashem, La Hashem tzadik Vamos concluir o serviço da manhã. Mateus capítulo 25, não precisa ir lá não. Yeshua discorre sobre a questão do justo. E no verso 46 ele conclui da seguinte forma: sobre os ímpios, esses irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Que nós possamos aprender com Adonai
a prática, a verdadeira prática da justiça. Amém? Vamos ficar de pé. Yevarecha Adonai Virishmirecha, Yahya Adonai Palavelecha Vihunek, Issa Adonai Palavelecha Viasemelecha Shalom, Bishem Yeshua Hamashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e os guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Shalom. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém.